Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar agora sobre a injúria. Artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. A pena é de 1 a 6 meses ou multa. Trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo. A pena é de 1 a 6 meses ou multa, e sendo da competência do GCRIM. O crime de injúria, ele caracteriza-se, o delito com a simples ofensa à dignidade ou decoro da vítima, mediante xingamento ou atribuição de qualidade negativa. Diferentemente do crime de calúnia e difamação, a injúria ela tutela a honra subjetiva e tem como objetivo material a pessoa cuja honra subjetiva acaba sendo atacada pela conduta criminosa, segundo Kleber Masson. A estrutura do tipo penal, a injúria, ela é simples, está lá no caput do artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, a pena de 1 a 6 meses ou multa. O perdão judicial está no parágrafo 1º, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena em duas situações. Quais? Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou ou diretamente a injúria, nesse contexto, e no segundo é o que? No caso da retorção imediata, que resulta em outra injúria. A injúria real está no parágrafo 2º, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considera aviltante. A pena é de 3 meses a um ano e multa. A qualificadora ou racial do parágrafo 3º, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Tá? Nesse contexto. A conduta, segundo Rogério Sanches, o verbo típico é injuriar, isto é, ofender, insultar, por ação, palavras ofensivas ou por omissão, ignorar um cumprimento da pessoa determinada, ofendendo-lhe a sua dignidade ou decoro. Quanto ao modo de operação, de execução, pode ser por palavras, gestos e outros métodos. Noutra banda, conceitua-se Kleber Masson que injuriar alguém equivale a ofender, insultar ou falar mal, de modo a abalar o conceito de que a vítima tem de si própria. Basta a atribuição de qualidade negativa, prescindindo-se a imputação de fato determinado aí, nesse contexto. Para o Superior Tribunal Federal, a difamação ela pressupõe atribuir a outrem fato determinado como ofensivo à reputação. A conduta é atribuir qualidade negativa. Artigo 138, nós vemos que é determinado fato previsto como crime. O artigo 139 é determinado fato como desonroso. E o artigo 140, que é a injúria, é atribuir qualidade negativa. Os sujeitos, o sujeito ativo é qualquer pessoa. Trata-se de crime comum. A atenção que eu trago aqui dos senhores é em relação aos detentores de imunidade absoluta, imunidade profissional. Quais? Os crimes contra a honra admite lá, A calúnia, do artigo 138, não tem, nesse contexto, imunidade. A difamação, ela tem imunidade profissional e a injúria também tem imunidade profissional. Em regra, vocês viram que é só a calúnia que não tem. Em regra, o advogado ele tem imunidade profissional, não constituindo injúria ou difamação puníveis a sua manifestação no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, ainda que contra magistrado. Informativo 491 do STJ. Nessa linha ainda, quanto à imunidade do advogado, o informativo 539 do STJ diz que a manifestação do advogado em juízo para defender seu cliente não configura o crime de calúnia se emitida aí em intenção de ofender a honra. Fala-se do cliente que no júri, e eu também nesse contexto aí fiz uma vez
e chamei o cliente de bumbum guloso. Chamei de idiota já nesse contexto, tá? A autoinjúria, em regra, não é crime, salvo quando a expressão ultrapassar a órbita daquele indivíduo. Eu sou um filho da puta nesse contexto aqui, por exemplo. Nesse caso, ultrapassa a órbita da personalidade, assim como na expressão eu sou um corno, pois atinge a sua companheira e pressupõe a relação com outros homens. O sujeito passivo é qualquer pessoa capaz de entender o sentido dessa ofensa, pois na injúria a ofensa é dirigida à honra subjetiva. Exemplo, criança de tenra idade, ébrios, loucos, não podem ser vítimas de injúria. Eles não possuem essa compreensão do caráter ofensivo. E uma outra observação que eu vos faço, a pessoa jurídica ela pode ser vítima do crime de injúria? Não, pois a pessoa jurídica ela não tem uma honra subjetiva, a dignidade ou decoro, essa autoestima. A consumação, na injúria, a ofensa é a honra subjetiva, assim como o crime se consuma quando o fato ele chega ao conhecimento da própria vítima. Trata-se aqui de crime formal, consumando aí independente do efetivo dano à vítima. Então, preceitua Kleber Masson que é irrelevante que tenha sido a injúria proferida na presença da vítima, a injúria imediata, ou que ela tenha chegado ao conhecimento por intermédio de terceira pessoa. É possível a tentativa? Duas correntes nesse contexto. A primeira corrente diz que o delito de injúria não admite tentativa, nem mesmo na modalidade escrita. Esta corrente ensina que, sendo a vítima titular da ação, inevitavelmente toma conhecimento do fato para ajuizar a queixa, ficando inviável aí a tentativa. A segunda corrente é perfeitamente possível a tentativa, por exemplo, a situação em que o injuriado, que morre antes de tomar conhecimento da ofensa, a família oferece a queixa crime por injúria tentada, porque a vítima não tomou conhecimento. A exceção da verdade, o crime de injúria não se admite a exceção da verdade, sequer de forma excepcional. O professor Kleber Masson aqui, ele explica que o crime de injúria é incompatível com a exceção da verdade por duas circunstâncias. Primeiro, pela ausência de previsão legal, e é impossível provar a veracidade dessa ofensa, sob pena de provocar a vítima um dano ainda maior do que aquele proporcionado pela conduta criminosa. Você já pensou alguém querendo provar que o outro chamou o outro de burro e aí quer provar que ele não é burro? Através de um teste de inteligência? Então não vai colar muito bem, né? O perdão judicial, parágrafo 1º, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provou diretamente a injúria, ou no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Ensina Kleber Masson que o perdão judicial trata-se de causa de extinção da punibilidade, lá do artigo 107, inciso 9, cabível quando o ofendido aí, de forma reprovável, reprovou diretamente a injúria no caso de retorção imediata. Aí nós vamos à análise agora das circunstâncias separadamente que admite o juiz aplicar o perdão. O ofendido injuriado, ele provocou a injúria e aproveita apenas aquele que revidou. No perdão judicial é conferido em razão da provocação da injúria. A finalidade do dispositivo é permitir a isenção de pena quando o juiz perceber que os xingamentos foi proferido em momento de irritação decorrente de provocação da vítima, que fez com que o agente perdesse momentaneamente ali o controle emocional. Exemplo, mulher a quem se dirige gracejo indecoroso chama o homem de vagabundo e sem vergonha. No caso de retorção imediata, em que consistia outra injúria. A retorção significa um revide, isto é, trata-se de hipótese aqui em que uma pessoa ofende outra imediatamente após ser ofendido por esta. Ambas praticaram crimes de injúria e o juiz, porém, pode conceder o perdão para ambos. Kleber Masson ele diz que a retorção e a injúria proferida pelo ofendido
contra quem antes o injuriou deve ser imediata, ou seja, efetuada tão logo o injuriado tiver o conhecimento dessa ofensa. Assim, tratando-se de injúrias verbais, a retorção deve ser verificada na mesma ocasião em que o ofendido suportar a ofensa. A injúria no Código Eleitoral, o artigo 326, injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, ofendendo-lhe aí a dignidade ou decoro. A caracterização do crime de injúria prevista no Código Eleitoral exige como elementar do tipo a ofensa, que essa ofensa seja perpetrada na propaganda eleitoral ou visa os fins de propaganda, sob pena de incorrer-se no crime de injúria comum. A injúria real, parágrafo 2º, essa injúria ela consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considere aviltante. 3 meses aí a pena de 3 meses ou 1 ano, a 1 ano, e multa, correspondência à violência, nesse caso, a violência. O parágrafo 2º do Código Penal contempla a chamada injúria real. É infração penal de menor potencial ofensivo também. Trata-se de injúria em que o sujeito ele escolhe como meio para ofender a vítima, ofender a honra da vítima, né? Não uma palavra, um xingamento, e sim uma agressão física capaz de envergonhá-la. Com efeito, o meio de execução é a violência, ou então as vias de fato. E aí uma atenção que eu trago dos senhores é que a contravenção penal de vias de fato é absorvida pela injúria real, uma vez que o Código Penal prevê a soma das penas exclusivamente para as lesões corporais. O professor Kleber Masson explica que a agressão deve ser aviltante, é dizer que num contexto de humilhante, né? Em exemplos, atirar fezes na vítima, molhar seu cabelo com cerveja em um bar e outros aí. Nelson Gria, ele fala que a injúria real, ela vai para além do corpo. O sujeito deseja ofender a alma. Cuida-se de figura qualificada do crime de injúria, em que o agente ele ofende a vítima por meio de uma agressão física. Nesse contexto, que é a violência ou vias de fato. Da natureza do ato, por exemplo, é raspar o cabelo da vítima, esbofeteá-la em público, cuspir em seu rosto, cavalgar a vítima, né, jogá-la em uma fonte de água no meio de uma festa e outros meios. Do meio empregado é atirar tomate podre ou ovo em uma pessoa que está fazendo um discurso, atirar cerveja ou bolo no rosto de alguém em uma festa. A injúria qualificada pelo preconceito, parágrafo 3º, é se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena é de 1 a 3 meses e multa. Pune-se com reclusão de 1 a 3 anos, sem prejuízo de multa. O crime de injúria consiste na utilização de elementos referentes à cor, né, à etnia, à religião, à origem, à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, né? Trata-se aqui de infração de médio potencial ofensivo, admitindo aí a suspensão condicional do processo, porém não é competência do GCRIM. Não devemos confundir o crime de injúria qualificada pelo preconceito com o crime de racismo. Injúria qualificada pelo preconceito está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Atribuir qualidade negativa, afiançável e prescritível. A ação penal é pública condicionada à representação. Exemplo é o argentino que chamou o jogador de macaquito. O racismo é a Lei 7.716 de 89, é uma segregação, um incentivo à segregação, é inafiançável, imprescritível, é de ação penal pública incondicionada. Exemplo, não jogo se tiver negro no campo. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu pela imprescritibilidade da pena cominada na injúria racial. O racismo, portanto, é imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. Para Kleber Masson, em síntese, ele diz que a injúria qualificada é delito afiançável, prescritível e de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O racismo é de ação penal pública incondicionada, por mandamento constitucional expresso, constitui crimes inafiançável e imprescritível, conforme o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Discriminação por portadores dos vírus de HIV e dos doentes de AIDS. Configura crime específico, previsto ao teor do artigo 1º da Lei 12.984 de 2014. O artigo 1º constitui crime punível com reclusão de 1 a 4 anos e multa. É uma discriminatória contra o portador do HIV e o doente de AIDS, em razão da sua condição de portador de doença. É divulgar a condição do portador do HIV, e recusar ou retardar o atendimento de saúde. O Estatuto do Idoso diz que a conduta de desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer outro motivo caracteriza o crime do artigo 96, parágrafo 1º da Lei 10.741 de 2003. Não se enquadra no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. A Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 8º, diz praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, a pena de 1 ano a 3 anos e multa, conforme aí. A pena da injúria qualificada, a pena prevista para o crime de injúria qualificada, artigo 140 do parágrafo 3º do Código Penal, não é desproporcional, sendo compatível com a Constituição Federal, considerando-se que tem por objetivo proteger a dignidade da pessoa humana, segundo a relatoria do ministro Luiz Fux. A injúria praticada pela internet, e competência. Os crimes de injúria cometidos pela internet são de competência da Justiça Estadual, mesmo se forem utilizadas redes sociais cedidas no exterior. Quanto aos delitos formais, a consumação antecipada, os crimes contra a honra pertencem à seara dos delitos formais de consumação antecipada ou de resultados, até então, de resultados cortados. O tipo penal contém conduta e resultado naturalístico, mas dispensa este último para a consumação. Basta a prática da conduta, nesse contexto, criminosa para a realização integral do tipo penal. Exemplificadamente, o sujeito que chama outra pessoa de burro, ele quer ofendê-la indiscutivelmente. Pode ser que a vítima se sinta ofendida e menosprezada, como também pode acontecer dela não se deixar abalar pela injúria. Em qualquer caso, entretanto, o crime estará consumado. As majorantes as penas do artigo 41, aumenta-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro, contra o funcionário público, em razão das suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência. As referidas causas de aumento aqui incidem quaisquer dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. E uma atenção que eu vos trago, que o artigo 141, inciso 4, não incide sobre a injúria, pois já configura uma qualificadora. No mais, a calúnia majorada pelo artigo 141 do Código Penal deixa de ser infração de menor potencial ofensivo, sai da competência do juizado especial criminal. Por outro lado, na difamação e na injúria, mesmo com o aumento, continuam sendo infrações de menor potencial ofensivo. O artigo 141 do Código Penal contempla 5 causas de aumento, das penas que são aplicadas a todos os crimes contra a honra. Contra o presidente da República ou contra o chefe de governo, a pena é aumentada de 1/3 em razão da importância das funções desempenhadas pelo presidente da República e pelo chefe de governo estrangeiro.
além de atentar contra a honra de uma pessoa, ofende também o interesse da nação. De acordo com a doutrina, macular a honra do presidente é macular diretamente a honra dos cidadãos. Nessa hipótese, a motivação, se for por motivação política, passa a ser delito contra a segurança nacional, né, nos termos lá da Lei 7.170 de 1983. Tratando-se, porém, de calúnia de difamação contra o presidente da República, a motivação e os objetivos políticos e a lesão real ou potencial aos bens jurídicos inerentes à segurança nacional. No tocante à injúria contra o chefe do Poder Executivo Federal, com ou sem motivação política, o crime será sempre previsto no Código Penal. O ataque à honra do chefe de governo estrangeiro, com ou sem motivação política, o crime comum com aumento de pena. Segundo Rogério Sanches, ofende a honra do chefe de governo estrangeiro, pode prejudicar as relações diplomáticas, o que justifica a causa de aumento de pena. Para Kleber Masson, que não compartilha desse entendimento. Nesse caso, a ação penal é pública, condicionada à requisição de quem? Do ministro da Justiça, conforme o artigo 145 do Código Penal, que diz o artigo 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Fiquem atentos que o parágrafo único procede-se mediante a requisição do Ministério da Justiça, tá? Do Ministro da Justiça. No caso do inciso 1 do caput do artigo 141 do Código Penal. E mediante a representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, parágrafo 3º, 140 deste Código. Contra funcionário público, em razão das suas funções, a ofensa, nesse caso, ela prejudica o regular andamento da vida funcional da administração pública e aí incidirá a causa de aumento se a ofensa for em razão das funções, ou seja, deve haver uma conexão, né, esse nexo. Fundamenta-se o aumento da pena em 1/3 no interesse do Supremo da administração pública aí, ofendida pelo ataque à honra de seus agentes. Pouco importa seja o crime cometido quando o funcionário público estava em serviço ou não. Incide o aumento desde que o fato relacione o exercício das funções. Os crimes contra a honra versus desacato, não se pode confundir o crime contra a honra do funcionário público com delito de desacato. Os crimes contra a honra de funcionário público é o crime praticado na ausência do servidor. Exemplo, se a ofensa for por telefone ou ainda em repetição, é considerado crime contra a honra, pois no momento em que ele ler ou ouvir, não estaria o funcionário público no local em que está sendo feita a ofensa. O desacato é crime praticado na presença do servidor. No desacato, o servidor está no local do serviço ouvindo a ofensa. A exclusão do crime está no artigo 142, não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou pelo seu procurador. A opinião também é desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. E o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. O parágrafo único diz responde pela injúria ou pela difamação que lhe dá publicidade. O artigo 142 do Código Penal consagra, hipótese de exclusão de ilicitude, para além das esculpidas ao teor do artigo 23 do mesmo diploma legal. Assim, são causas especiais de exclusão da ilicitude e têm aplicação nos crimes de injúria e difamação. Ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Para Kleber Masson, trata-se de imunidade judiciária que alcança tanto a ofensa oral, exemplo, alegações em audiência, debates no plenário do júri, como também a ofensa escrita, exemplos, petições em geral, memoriais, razões e contrarrazões de recurso. A expressão ofensa irrogada em juízo reclama uma relação processual instaurada.
ligada ao exercício da jurisdição inerente ao Poder Judiciário. A imunidade do advogado, por sua vez, tem base normativa prevista no teor do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, essa imunidade profissional, lá no artigo 7º, parágrafo 2º, né? O Ministério Público ele tem imunidade, artigo 41, inciso 5 da Lei 8.625 de 93. A Defensoria, por sua vez, também possui imunidade, por previsão na lei orgânica. E o juiz, né? O juiz pode alegar, eventualmente, o artigo 23, inciso 3º do Código Penal, que prevalece o entendimento de que essas imunidades, a parte, procurador, advogado, MP, defensoria, são relativas, o que significa que ela desaparece quando inequívoca a intenção de ofender. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou de difamar. Segundo Rogério Sanches, trata-se aqui de imunidade literária, artística ou científica. A crítica honesta e moderada é de cunho literário, artístico ou científico, ela é ilícita, pois se coaduna com a liberdade de expressão, é um direito fundamental assegurado pelo artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. A imunidade literária, igualmente, ela é relativa, né, nesse contexto. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício, hipótese da denominada imunidade funcional, segundo o professor Kleber Masson, é uma causa de exclusão de ilicitude, é necessário para assegurar a independência e a tranquilidade dos servidores públicos para o perfeito desempenho das suas funções no interesse da coisa pública. De acordo com a maioria, é imunidade relativa, de modo que desaparece com a demonstração da vontade inequívoca de ofender. Nos casos do inciso 1 e 3, responde pela injúria, pela difamação, né? Quem lhe dá publicidade, apenas a crítica literária, a crítica ou científica pode ser propalada por terceiro. A retratação, está no artigo 143, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, eles ficam isentos de pena. O parágrafo único, nos casos em que o querelado ele tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-aí, né, assim desejar o ofendido. Pelo menos pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Prevê o artigo 143 que o querelado ele pode, em momento anterior à sentença, retratar-se da calúnia ou da difamação, ocasião em que ficará isento de pena. Retratar-se significa retirar o que foi dito, desdizer, se assim assumir que errou. Não se confunde com a confissão do crime, é circunstância de extinção da punibilidade, conforme o artigo 107, inciso 6 do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela retratação. Quem pode retratar-se? O querelado. Em que momento? Antes da sentença. Em quais crimes? De calúnia e difamação. Qual a consequência? Isenção de pena. A retratação é cabível apenas nos crimes de calúnia e difamação, não se aplica no delito de injúria, conforme ensina Kleber Masson. Quanto à natureza jurídica, ensina Kleber Masson, trata-se de causa de extinção da punibilidade. O pedido de explicação, artigo 144, se de referências, alusões ou frases se infere a calúnia, a difamação ou a injúria, quem julga o ofendido pode pedir explicações de juízo, aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatória, responde pela ofensa. O pedido de explicações apresenta-se como uma medida preparatória e facultativa para o oferecimento da queixa. Cumpre destacarmos que o referido pedido não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, tampouco o prazo prescricional. A resposta ao pedido de explicações, ela tem cunho facultativo, não implica em presunção de culpa do suposto ofensor, tampouco em condenação antecipada. Se a parte ofendida ela deseja perseguir a pena
do ofendido, né, deverá ingressar com ação penal, seguir todo o devido processo legal, até o juiz decida se houve, né, ou não a ofensa à honra. O rito do pedido de explicações em juízo, conforme Kleber Bittencourt, conforme César Roberto Bittencourt, ela tem um rito específico, deve seguir o rito das notificações e das interpelações judiciais, previsto no artigo 726 a 729 do CPC. A ação penal agora, do artigo 145, já estamos terminando nossa aula, nos crimes previstos nesse artigo, somente se procede mediante queixa-crime, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. O parágrafo único, ele diz se a requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141 desse Código. A representação do ofendido, no caso lá do inciso 2 também. Em regra, são de ação penal privada, né? Em regra, é crime de ação penal privada e é o que podemos extrair da redação legal. As exceções aqui, né, são 4 exceções. Se a ação penal é ação penal pública incondicionada na injúria real, se da violência resulta lesão corporal. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça contra o crime contra a honra do presidente da República ou também do chefe de Estado aí, estrangeiro, né? É ação penal pública condicionada à representação do ofendido quando o crime é contra a honra do servidor público em razão das suas funções. E a ação penal pública condicionada à representação do ofendido quando essa injúria é qualificada pela utilização de elementos referentes à cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou de portadora de deficiência. Artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Por fim, chegamos ao final da nossa aula. Eu desejo a vocês bons estudos, né? Logo mais à noite estaremos na nossa aula presencial e eu gostaria de contar com a presença de todos, até para interagir. Aqueles que não podem, lamentavelmente, mas se todos fizessem presente seria ótimo, tá certo? Então hoje nós falamos dos crimes contra a honra, nós falamos de injúria, nós falamos primeiro calúnia, difamação e injúria, tá certo? E todos os nuances até o artigo 145 nós somos. Beleza?